Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre ChatGPT, a ferramenta de inteligência artificial do momento e como usar para produzir conteúdo para diferentes canais de aquisição de audiência na prática. Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Ana Clara Magalhães, especialista em marketing, e aqui no canal do E-Commerce na Prática eu falo bastante sobre marketing digital e redes sociais, sempre com foco em e-commerce. Além de mim, outros especialistas em diferentes temas, como vendas online, marketplace e finanças, também trazem aqui todos os dias da semana vídeos para te ajudar a planejar, criar e escalar as vendas na internet. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos que a gente traz por aqui. Se você tem e-commerce ou é a pessoa responsável por produzir conteúdo para uma empresa, saiba que o ChatGPT e ferramentas de inteligência artificial semelhantes que já existem aí no mercado, tá? Podem revolucionar a sua forma de planejar e criar no dia a dia. Só pra gente ficar aqui na mesma página, o ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI que permite a produção automática de texto e respostas, tá? O ChatGPT traz essas respostas com base em milhões de fontes de dados disponíveis na internet hoje e que você, talvez aí sem essa ajuda, não conseguiria encontrar ou resumir de uma forma tão simples quanto o ChatGPT faz. E como a ferramenta é capaz de compreender e responder diversas perguntas e ainda realizar algumas tarefas, ela acabou caindo aí na boca do povo e vem se tornando uma ferramenta valiosíssima para produção de conteúdo e também para diversas outras tarefas, tá? Mas isso não significa que essa ferramenta vai substituir o ser humano. ChatGPT não substitui nenhum ser humano, tá? Eu sei que existe por aí uma grande teoria sobre a substituição dos homens por máquinas, mas a capacidade criativa do ser humano ainda não é capaz de ser substituída por nenhuma máquina, tá? Porque essa criatividade vem de algo muito básico, mas não tão simples, chamado emoção. E embora as máquinas possam processar infinitos dados e aprender com eles, elas ainda não são capazes de ter emoções. É por isso que aqui a gente vai indicar o ChatGPT como um aliado, não como substituto de nada, tá? Até porque a última atualização aí do ChatGPT foi em 2021, então inclusive a gente tem vários dados que estão, de certa forma, atrasados, tá? Eles inclusive precisam ser verificados, analisados e corrigidos se for necessário. A minha dica é que você utilize o chat como apoio na hora de uma construção, seja ali de um post de rede social, um roteiro de um vídeo que você precisa, ou de formas de você melhorar o SEO dentro de uma página. Isso vai te poupar tempo, que no fim do dia é o que a gente tem de mais valioso. E dito isso, eu vou mostrar agora como utilizar o ChatGPT na sua produção de conteúdo com um breve tutorial prático, tá? Pra você ver que é bem simples de usar e as respostas são boas. Olha, se você não conseguir abrir o ChatGPT imediatamente, ele ficar dando aquele erro de que tem pessoas demais dentro da sala, fica tentando, vai dando F5, porque uma hora ele vai abrir. Realmente tem muitas pessoas utilizando e em diversos momentos que você tenta entrar, tenta utilizar, dá esse erro de gente demais, mas se você ficar tentando, clicando no F5, atualizando a janela, no caso, você vai conseguir entrar. Eu costumo tentar entrar na parte da manhã, umas 8, assim, da manhã, e quando eu entro nesse horário, eu consigo sem nenhum problema, depois que acaba tendo esse boom, assim, e fica dando esses erros, tá? Então fica essa dica aí pra você. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o site, né, do ChatGPT, esse do OpenAI, tá? E você vai preencher algumas de suas informações, que é um cadastro rápido que você vai fazer, tá? Para conseguir utilizar da melhor forma. Você vai colocar o seu número de telefone e você vai receber um código no seu próprio telefone para conseguir ativar. Então tem que ser um número válido, tá bom? Pegar aqui o código, digitar. Uma vez que você faz isso, você já vai estar na tela do ChatGPT. Tem algumas informações que ele bota para você ler em inglês, tá? Então você pode, se você não tiver interesse em ler, você vai passando adiante, mas tem algumas informações sobre como funciona e tudo mais. E aí, logo na tela inicial, você já vai ver que ele mostra algumas possibilidades de uso. Então, exemplos que você pode usar de perguntas aí dentro. Embora seja em inglês, você pode fazer a pergunta em português e ele vai te responder em português também, tá bom? Então, não fique preocupado com relação a isso.
Então aqui a primeira pergunta que eu vou fazer é: vale a pena vender moda na internet? E você vê que imediatamente eu já recebo uma resposta dessa inteligência. No caso, sim, vender moda na internet pode ser uma boa oportunidade, pois permite alcançar um público maior e atender a um mercado global. Lembrando que essa resposta ela é criada com base no banco de dados, tá? A qual a inteligência tem acesso. E, inclusive, aqui, se você quiser algumas referências, ele pode até te responder com referências que ele traz da internet e te indicar ainda da onde que ele trouxe essas referências, se você pedir, né, para o chat te dizer de onde que ele está tirando essas referências. Então, ele já te dá o link de onde que ele puxou essa informação, que é algo bem legal também que você pode fazer. E olha que ponto interessante que a gente tem aqui. Uma vez que a gente cria essa pergunta, e aí depois a gente entra num processo de fazer outras perguntas dentro do mesmo bloco, ali ao lado você vai ver que surge uma aba que tem a palavra-chave, o termo-chave, assim, para você identificar que essa é a conversa específica que você criou. Ele sempre acaba traduzindo para o inglês, tá bom? E aí você consegue, depois você vai ver que você vai conseguir, se você for criando novos chats, você consegue deixar tudo organizado de quais foram as conversas que você teve e quais foram as respostas que você recebeu com base nesses tópicos que são criados ali ao lado. Você vai entender um pouquinho mais pra frente nesse tutorial, porque vai começar a aparecer. Vamos agora fazer outra pergunta aqui com base em produção de conteúdo, que tem tudo a ver com esse vídeo que a gente está criando. Como criar um roteiro de Reels para um Instagram de moda? Imediatamente ele já traz aqui uma dica, né? Algumas dicas para você criar esse roteiro de Reels. Veja que o que ele oferece aqui não é o texto do que você vai dizer, não é palavra por palavra do que você vai dizer. É simplesmente um guia para você criar o seu roteiro, porque foi o que a gente pediu, certo? Então ele entendeu de forma correta o que a gente queria. Próxima pergunta. Escreva para mim um roteiro de vídeo no YouTube sobre combinações de cores na hora de se vestir. Isso daí eu já tenho uma ideia do que eu quero criar e eu tô pedindo para escrever um roteiro de vídeo do que é que vai entrar nesse vídeo que eu quero gravar. E aí ele já me responde. Aqui está um roteiro de vídeo para combinação de cores na hora de se vestir. Você tá vendo que ele acaba repetindo alguns termos-chave da minha própria pergunta, que é o que ele usa como guia para fazer a criação, tá? Para ele entender o que você quer ali dentro. Aí aqui ele tá colocando um roteiro do que eu vou trazer nesse vídeo de uma forma mais simples. De novo, não é palavra por palavra, é simplesmente um guia de como que vai ser esse vídeo, do que eu posso incluir nesse vídeo, o que também já tem várias ideias, inclusive ideias de mini vídeos com base nesse vídeo principal. Mas o que eu quero agora é que ele escreva o texto, tá? Das palavras que eu vou dizer. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Vou escrever aqui: crie um roteiro de vídeo com dicas para ajudar o público a combinar cores na hora de se vestir. Será que vai ou será que ele vai de novo criar só o guia? Eu tô sentindo que quando a gente escreve, cria um roteiro, ele não entende o roteiro como a gente entenderia de uma forma mais usual, de ter ali o texto. Ele entende como realmente uma linha guia, né? Que também é um tipo de roteiro, né, gente? Mas vamos ver. Perceba aqui que às vezes ele demora, tá? Às vezes ele demora um pouco mais pra trazer a resposta, nem sempre é tão imediata como a gente veio vendo. E aqui embaixo, você tá vendo que tem 3 pontinhos que estão aparecendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, isso indica que ele tá escrevendo, ele tá digitando, tá? Ou seja, ele já viu que você tem uma pergunta que foi feita e ele está entendendo como que ele vai responder essa pergunta, tá criando essa resposta. Às vezes pode demorar um pouco. Olha, ele já começou a responder aqui e dá para notar que ele vai trazer novamente aquele modelo de tópicos, né? Então, explicando o que a gente pode inserir. Chegando aqui na parte das dicas, ele já aprofunda mais. E é o que a gente pediu, né? A gente pediu para ele trazer dicas. Então, ele trouxe as dicas. Essas dicas são exatas, que eu já posso utilizar, copiar, colar, obviamente colocar talvez num tom mais a ver
com o meu tom e o tom que eu uso com o meu público, mas é algo que eu já consigo utilizar. E depois ele dá dicas de como que você pode prosseguir. Então ele aqui deu dicas de como você pode iniciar, dicas de como você pode prosseguir. E no meio, né, no miolo, ele trouxe as dicas exatas a respeito do tema que eu pedi. Mas ainda não é exatamente o que eu quero. Que eu tinha dito pra vocês que eu queria que ele escrevesse algo que eu poderia, sei lá, colocar num TP, obviamente mudar um pouco as palavras, colocar mais no meu tom, trazer mais a minha visão, mas algo que eu poderia utilizar talvez mais ainda como base. Vamos tentar aprofundar ainda mais isso. Vamos testar aqui uma outra forma. Em vez de falar roteiro, vou colocar escreva um texto de carrossel. Pode usar, pode ser outra coisa também, mas de carrossel pro Instagram, tá? Vamos ver aqui o que ele vai botar sobre a roda de cores. Olha, aqui ele já aprofundou mais. Então, escreva um texto, ele já trouxe algo mais palavra por palavra, em vez de simplesmente os tópicos. Esse olá, queridos seguidores, a gente não usaria, né? Mas o resto tá até bem separadinho, com textos curtos, que combina com o carrossel. Olha como ele traz até bem escrito, né? Só que eu, na minha percepção, é bastante impessoal. Então, eu mudaria, colocaria um pouco mais pessoalizado. Agora vamos testar outra coisa. Textinho de carrossel, agora vamos colocar. Escreva um texto para um Reels de 60 segundos, sendo mais específica, tá vendo? No Instagram. Sobre roupas para usar no verão no Nordeste brasileiro. Assim, mais específica que isso, não dá, né, gente? E, de novo, ele traz o texto. Então, talvez para você conseguir algo ainda assim, mais aprofundado, sem ser só aqueles tópicos, trazer esse, escreva um texto, vai te ajudar mais. Mas, só para pontuar, eu continuo achando muito impessoal. Então, eu usaria isso como uma base, mas não faria um copia e cola, acho sem graça. Uma opinião aqui minha, tá, gente? Eu acho um pouco sem graça, mas ele já traz várias dicas, então ele facilita muito, muito mesmo a criação de conteúdo aí do seu lado. E aí você pode ir testando dentro do seu mercado. Eu trouxe aqui o mercado de moda, porque é um mercado muito grande. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que nos acompanham, que vendem, né? Estão dentro desse mercado, vendem moda, mas funciona basicamente em todo o mercado, gente. Ele tem muito dado aí dentro, ele consegue gerar muitos tipos de conteúdos diferentes, e se você depois clicar para gerar uma nova resposta, que é ali esse botão embaixo, ele gera uma resposta diferente para a mesma pergunta, que é uma coisa legal também, porque não é aquilo que todo mundo que fizer essa mesma pergunta vai receber a mesma resposta, tá? E olha aqui no final, esse aqui eu até gostei mais, que ele ainda chama para interação. Mostre-nos como você tá usando suas roupas de verão, usando a hashtag Verão no Nordeste. Então, trouxe aqui para interação. Vamos tentar abrir um outro chat agora, que eu quero mostrar para vocês como é que vai aparecer ali no canto esquerdo, que seria iniciar um novo tema. Você vai clicar no New Chat, né? E aí, vamos lá. Preciso de boas ideias de conteúdo sobre jardinagem. Outro mercado aqui, gente. E aí, ele já traz várias ideias de conteúdo para você usar. Então, seriam ideias iniciais e depois você pode ir aprofundando naquela forma lá que a gente mostrou antes. Olha que bacana. Lembrando de sempre revisar, tá, gente? Tudo que é escrito, tentar trazer mais para a sua forma de falar, que inclusive eu tô vendo que tá escrito ideias naquele jeito antigo, né, de se escrever ideias em português. Acho que desde 2012 caiu esse acento em ideia, mas com o novo acordo ortográfico, né? Mas aqui tem, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ideias aqui que ele trouxe. A gente pode pedir mais depois. Aí aqui vamos para outro ponto. Quais são as palavras-chave mais buscadas sobre jardinagem? Jardinagem, planta-flores, jardim, cultivo de plantas, paisagismo, adubação, pragas e doenças. Então, assim, muito conteúdo que você consegue depois abordar nas suas criações. E não só isso, tá?
que você também pode depois tentar buscar formas de trazer um novo produto aí para dentro do seu mix, formas de melhorar as suas descrições aí, tá? Dentro da sua loja. Então, dá para usar o chat GPT como um grande aliado das suas criações e da sua loja de uma forma geral. A gente até fez um vídeo recente, o Fábio, um especialista aqui da casa, fez um vídeo recente sobre como utilizar para criar anúncios. Então, assim, dá para utilizar de diferentes formas para diferentes tarefas dentro do seu e-commerce. E tá vendo que tá aparecendo agora ali do lado? Pois é um novo tópico que a gente abriu. E aí, você curtiu o tutorial? Eu ainda trouxe mais 2 dicas, tá? Para você ter uma melhor produção de conteúdo, para obter o melhor resultado possível junto dessa produção de conteúdo com o chat GPT. A primeira é: defina o objetivo do conteúdo a ser produzido, tá? Depois, garanta que você tá aí fornecendo, oferecendo informações relevantes e também as palavras-chave certas e precisas, tá? Para que o chat GPT te entregue a melhor resposta para aquela pergunta. Pode ser que até você pegar o jeito, você ainda faça aí alguns testes de perguntas até você conseguir ter a melhor resposta possível, como vocês até viram aí durante o tutorial. Nem sempre o que a gente vai digitar vai trazer exatamente o que a gente quer que o chat GPT apresente. Então a gente pode ir testando e realmente melhorando cada vez mais as palavras-chave, os termos que a gente vai colocando naquela pergunta, tá? E a outra dica é explorar as diferentes possibilidades do chat GPT, como a geração de resumo que ele consegue fazer, traduções e outras respostas a perguntas, inclusive que podem te ajudar em atendimento. Isso vai permitir que você produza conteúdo mais dinâmico e diversificado, atendendo a diferentes necessidades e diferentes públicos, tá? E por fim, lembre-se que chat GPT não vai criar nada do zero. Ele apenas vai buscar no banco de dados respostas para a pergunta que foi feita e estruturar ali essa resposta da melhor forma. Isso significa que ele não é capaz de criar absolutamente nada sozinho, nada de novo, tá? Mas pode te ajudar a criar diversas coisas novas e interessantes com base em conhecimentos técnicos e teóricos que já existem disponíveis atualmente. Inclusive, tem pessoas criando produtos do zero com a ajuda do chat GPT, sabia? Com base nos dados que já existem, e aí as pessoas vão colocando a criatividade delas e criam algo novo. Comenta aqui embaixo se você já usou o chat GPT para alguma coisa aí dentro da sua empresa e o que você tem achado dessa ferramenta que está super em alta, porque eu particularmente tenho adorado. Vejo você aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!